Quem mora em apartamento já tentou estender a roupa na sacada para secar depois de lavar, mas aí foi impedido pelo síndico. É uma situação que acontece em muitos condomínios. Afinal, pode ou não pode fazer isso? Essa proibição é permitida? A gente vai conversar sobre esse assunto ao vivo com a nossa repórter Priscila Souza. Priscila, afinal, o que diz a lei? O que diz os especialistas a respeito disso? Pois é, Márcio, é uma situação bem delicada, né? Mais uma vez aí o que vai determinar isso são as convenções, são os regimentos internos. Mais cedo a gente conversava na redação, né, que cada vez mais com os apartamentos tão pequenininhos, essa coisa de estender a roupa, fazer da janela uma sacada, fazer da janela um varal é quase que uma necessidade. Mas a maioria aí dos prédios realmente coloca isso como uma proibição. Nós vamos conversar aqui com o João Gomes, ele é síndico aqui deste prédio onde a gente está aqui e vai explicar pra gente, no caso de vocês aqui, não pode colocar a roupa. O que exatamente determina essa proibição? Está na convenção, está no regimento interno? Bom dia. Bom dia. Bem, tanto está na convenção como no regimento interno. Não se pode colocar roupas, utensílios, coisas que descaracterizem a fachada. Então aqui é proibido e acho que em todos são. E essa proibição, ela gera mais apoio ou resistência? Vocês têm muito problemas com essa questão aqui? 100% de apoio. Todas as pessoas sabem que o conveniente é não colocar. Certo. E olha, a gente vai continuar o assunto aqui conversando agora com o Hugo Mercedes, ele que é advogado especialista na área, e a gente conversava exatamente então na convenção, no regimento, que precisa estar determinada essa regra? Bom dia. Bom, além de estar previsto em convenção e regimento, antes está previsto na lei. O Código Civil coloca como uma das obrigações condominiais do condômino justamente a obrigação de não descaracterizar o padrão estético da fachada. Então, roupas podem descaracterizar o padrão estético, alterações como, por exemplo, colocar vidros sem a adequada observação da normativa pode gerar essa descaracterização. Vamos lá no estúdio que tem uma pergunta do Márcio. Tem sim, Priscila. Inclusive eu estou observando aí esse prédio bem em frente onde você está, tem ali uma sacada onde o morador também estendeu a roupa depois de lavar. O comentário que eu tenho é da Eliane, ela mora na Aclamação, ela diz que o regimento interno do condomínio onde ela mora proíbe o uso de varal de teto na sacada traseira da área de serviço, que ela chama de área técnica. Ela quer saber se essa proibição é legal, considerando que, segundo ela, não há interferência na fachada, já que fica numa área externa, traseira do condomínio. Ela diz ainda que a utilização de outros objetos é permitida na sacada. Ela quer saber se essa proibição não seria uma interferência abusiva ao direito dela de usar a área privativa? E aí, como é que fica? Então, a princípio essa proibição ela é válida porque foi aprovada condominialmente, mas se ela não está satisfeita, ela pode tentar derrubar convencendo os outros moradores ou até buscando judicialmente se realmente for uma violação ao direito de propriedade dela, como ela está falando. Ou seja, essa pode ser uma situação que pode se tornar mais séria e gerar aí uma ação judicial por parte de um morador, por exemplo? Pode sim. A alteração da estética da fachada ou, por exemplo, colocar utensílios que possam pôr em risco as pessoas que estejam passando na frente do condomínio, elas podem sim virar ações judiciais. Já casos, por exemplo, de pessoas que fizeram alterações de fachadas que foram objeto de ações judiciais de demolição e tiveram que alterar a fachada para o que era antes da reforma. Na convenção, precisa estar específico que objetos ou que situações são essas que descaracterizam? Por exemplo, neste mesmo prédio que a gente mostrou ainda há pouco, eu vou pedir para o nosso cinegrafista aqui, o Ismar, mostrar novamente. A gente tem, por exemplo, nessa época do Natal agora, muitos enfeites, é natural, né, que o morador queira enfeitar. Para essa situação, pode colocar a árvore, o pisca-pisca, objetos nesse sentido? Não seria necessário ser mais específico? Alguns condomínios, eles estabelecem até padrões de iluminação adequados à sua fachada. Mas, via de regra, essas decorações referentes a atividades festivas ou religiosas não podem ser impedidas, entendeu? Vamos voltar lá no estúdio. Thaís, tem pergunta? Tem pergunta sim, Priscila. Olha só, o telespectador acabou de mandar uma pergunta aqui pra gente, dizendo que a rede de proteção na varanda também não seria uma descaracterização, hein? Isso pode ou não? Então, existem duas situações clássicas em relação à rede de proteção na varanda. A primeira é que, via de regra, a Assembleia aprova um padrão de rede de proteção, tá certo? E aí todos os moradores, todos os condôminos têm a obrigação de observar este padrão de rede de proteção. E essa é uma situação que pode ser modificada uma vez que parte dos moradores se sintam prejudicados, dá para mudar? Pode. E a segunda questão referente à rede de proteção é se a instalação dela é feita do lado de fora da varanda ou do lado de dentro. Já houve um entendimento que a obrigação é que seja feito do lado de dentro.
entendeu? Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente agradece aqui ao advogado e também agradece aqui o João Gomes, que é síndico aqui deste prédio, pela participação. Thaís e Márcio. Tá certo. Priscila, muito obrigado pelas suas informações também. Obrigado a todos pela participação no nosso quadro hoje. Verdade. Obrigada, Priscila.